Amados, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. A partir do versículo 1, nós vamos até o 19. Vamos colocar de pé para nós lermos a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nos fala o texto bíblico. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país. Porque, por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito, e o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu levando uns 350 quilos de pratas, uns 75 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar a Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga. O profeta Eliseu soube o que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e oraria ao Senhor seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios Abana e Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar como ele disse e ficar curado? Então Naamã desceu ao rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. E depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. Eliseu respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo a quem eu sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Aí Naamã disse: já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu leve para casa 2 mulas carregadas de terra, pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifícios de oferta que são completamente queimadas a nenhum Deus, a não ser a Deus, o Senhor. Mas eu gostaria que ele me perdoasse uma coisa, que é a seguinte: quando eu tiver de acompanhar o rei ao templo de Rimon, o Deus da Síria, para ali adorar, eu vou ter de adorá-lo também. Que o Senhor Deus me perdoe por isso. Eliseu disse: adeus, boa viagem. Amém, irmãos? Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Te louvamos, ó Deus, por esses momentos que nós estamos aqui reunidos, porque temos certeza que teu Espírito há de falar aos nossos corações, trazendo a paz às nossas vidas. Que tu venhas manifestar de forma poderosa a tua graça e a tua misericórdia sobre nossas almas, meu Deus. E que nessa noite o teu Espírito tenha liberdade para falar aos nossos corações. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Os amados, fiquem à vontade. Glórias a Deus. A história de Naamã, ela é muito conhecida. É aquela história dos 7 mergulhos. E existe por aí muitas igrejas fazendo as pessoas descerem as águas em mergulho para repetir esse feito.
Às vezes ou outra você vê por aí alguma igreja dizendo: mergulhe 7 vezes para você ser curado, faça isso, faça aquilo para você ser curado. É uma história muito interessante, porque aqui nós vemos o poder de Deus, nós vemos a graça do Senhor, vemos a manifestação do Todo-Poderoso, como Deus age, como Deus é maravilhoso, como o poder do Senhor, irmãos, ele transcende o nosso entendimento, ele vai além do nosso entendimento. Quando você pensa que já viu tudo de Deus, Deus vem com algo novo, com algo maravilhoso. Esse fato, irmãos, ocorreu há aproximadamente 2.850 anos atrás, 850 anos mais ou menos antes do nascimento de Cristo Jesus. Foi ali em Samaria, em Israel, e o profeta era Eliseu, o homem que foi chamado por Elias para servi-lo como ajudante e posteriormente ficou como profeta em Israel. Foi um homem que Deus usou poderosamente. O profeta Eliseu, amados, foi um homem muito usado pelo Senhor. Deus fez grandes coisas através daquele profeta. Ele manifestou o poder de Deus como poucos fizeram sobre a face da terra. Mas algo interessante nós podemos ver é que tudo que Eliseu fez, ele focou a honra e a glória no Senhor, tudo para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Amados, Naamã, diz a Bíblia, que era um homem muito influente. Ele era general do exército da Síria, estava sob seu comando milhares e milhares de soldados. Era um homem que tinha acesso ao rei, que tinha trânsito com o rei, e nós podemos ver que ele tinha até liberdade de conversar coisas particulares com o rei. Era alguém que certamente era amigo do rei da Síria. E esse homem, irmãos, apesar de todo o poder, apesar de toda essa fama, apesar de tudo isso que ele tinha nas mãos, era alguém que não tinha saúde. A Bíblia diz que ele era leproso. E a lepra naquela época era muito difícil, muito complicado. Em Israel, por exemplo, os leprosos, eles eram retirados do convívio da família, eram retirados do meio da sociedade e eram colocados numa vila feita especialmente para aqueles que tinham essa doença, que carregavam essa doença. Na Síria, dá-nos a entender que não havia esse problema, essa separação da sociedade. No entanto, era uma enfermidade que não tinha cura, que era impossível receber a cura. Agora imagine, irmãos, alguém que tinha todo o poder, que tinha toda a autoridade e carregava em si alguma coisa que ele não podia fazer, que ele não podia resolver. Muitas vezes, amados, nós temos visto isso na nossa vida. Nós vemos, queridos, que nós temos a vida, temos a saúde, temos tudo, porém não alcançamos determinadas coisas porque não está ao nosso alcance, porque não está no nosso domínio, porque pertence somente ao Senhor. Assim foi com Naamã, irmãos. Ele não tinha como receber a cura. A medicina da época não tinha remédio para a lepra. Mesmo com seu poder, faltava-lhe a saúde, faltava-lhe o bem-estar do seu ser, faltava-lhe o bem-estar, irmãos. E nós precisamos entender, queridos, que o homem, um exemplo, o homem sem Cristo Jesus, ele pode ter todas as coisas, mas é como uma lepra no seu coração. A paz de Cristo Jesus, a alegria do Senhor, não acompanha aqueles que porventura não abriram os seus corações para o Todo-Poderoso. Ele pode ter todo o poder deste mundo, ele pode possuir tudo que esse mundo oferece, irmãos, mas se não houver a presença de Jesus no coração, o que adianta viver? Para que viver? Não é verdade? Para que viver, irmãos? Você vive aí algum tempo sobre a face da terra, a tua vida finda, chegará ao fim, e o que você tem preparado para quem é, para quem você há de oferecer? Nós precisamos pensar a respeito disso, analisar essas coisas, para que nós não venhamos, amados, viver perdendo tempo sobre a face da terra, porque viver sem Jesus, amados, é uma verdadeira perda de tempo. Você está apenas perdendo tempo sobre a face da terra. Nós precisamos estar com os olhos, com a mente aberta para entendermos essa realidade. Mas, amados, quando o Senhor quer fazer algo na vida da gente, quando Deus quer fazer algo, Ele nos favorece, Ele nos abençoa, Ele nos proporciona meios, nos dá condições para que a sua graça, para que a sua misericórdia chegue até nós.
É assim que o Senhor faz conosco. Eu creio que todos que estão aqui já experimentaram o poder de Deus, já viram a manifestação do Senhor, e ela veio sobre a sua vida de muitas formas, e algumas até inesperadas, algumas de forma inesperadas, irmãos, inesperada. Muitas vezes, queridos, Deus usa de coisas pequenas para te abençoar. Nesse caso, amados, era um homem importante, era um general, era alguém que tinha o poder, era alguém que era guerreiro, era alguém que estava no campo, nas lutas, era alguém que havia feito grandes batalhas, mas não tinha o poder da cura sobre a sua vida. Mas um dia, irmãos, o Senhor olhou para Naamã e teve misericórdia dele. O Senhor olhou para aquele homem e teve misericórdia. E o Senhor deu uma chance para Naamã. O Senhor deu uma chance, irmãos. E eu quero falar para vocês, fique com os olhos abertos, porque muitas vezes a chance que Deus nos dá, ela vem de forma muito, mas muito simples, muito pequena, e nós muitas vezes não enxergamos a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. No versículos 2 e 3 do texto que nós lemos, segundo Reis capítulo 5, nos fala a palavra: num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Olha só como a bênção chegou para Naamã. Veja como a bênção chegou. Uma menina que havia sido aprisionada numa das investidas da Síria contra Israel. Essa menina havia sido levada como prisioneira lá para a Síria. E lá ela servia como escrava. E era escrava da mulher de Naamã. E quando ela viu a situação do general, aquela dificuldade toda, ela disse para a sua patroa: olha, lá na minha terra tem alguém que pode mudar a sorte de Naamã. Lá tem alguém que pode mudar a sorte. Lá tem um homem de Deus. Lá tem alguém que tem o poder do Senhor. Lá tem alguém que vive a glória do Todo-Poderoso, que fala da graça do Todo-Poderoso, irmãos. O interessante, amados, é que muitas vezes nós não queremos ouvir as coisas muito simples. Nós não queremos ouvir, nós não damos valor. Quando você ouve, quando você vê alguma coisa que é muito simples, você dispensa. Porque nós gostamos das coisas complicadas, das coisas difíceis. Nós gostamos das coisas difíceis, amados. É mais fácil para nós ouvirmos um pastor famoso. É muito mais fácil, irmãos, nós ouvirmos alguém que carrega sobre si um nome, um título, e atendermos a este. Mas quem falou para a mulher, quem falou para Naamã, foi uma escrava, irmãos, uma escrava. O Senhor usa as coisas pequenas para abençoar. O Senhor usa o simples para abençoar. Essa semana passada eu falei a respeito disso, vou repetir. O Senhor quer usar a tua vida, mesmo que você se ache uma pessoa simples, uma pessoa que não tem nada nas mãos. Ofereça a tua vida para o Todo-Poderoso, porque Ele há de usá-lo. O Senhor há de fazer algo maravilhoso através de você. E Naamã, irmãos, esse homem, ele ouviu o conselho da escrava. Ele ouviu o conselho, ele conseguiu enxergar na escrava com certeza um testemunho de vida, de alguém que conhecia Jeová, de alguém que conhecia o Todo-Poderoso. Ele certamente via dentro da sua casa aquela menina, aquela jovem, agindo de uma forma que mostrava algo diferente na sua vida. Certamente ela tinha um testemunho, irmãos, um testemunho, a ponto do general, um dos homens mais importantes da Síria, dá atenção à sua palavra. E Naamã ouviu o conselho da sua esposa. Ele foi até o rei e disse: olha, lá em casa tem uma escrava, e ela disse que lá em Israel tem alguém que pode mudar a minha vida. Me permita ir até Israel. Não só permitiu o rei, mas também escreveu uma carta de apresentação. Irmãos, só que Naamã não sabia que ele ia receber, além da cura, a salvação da sua vida. É assim que Deus faz, amados. É dessa forma que Deus faz. Quantas vezes nós não falamos de Cristo Jesus para alguém porque nós nos achamos pequenos?
Não é verdade? Você vê alguém influente na cidade, alguém que tem nome nessa cidade, aí você fica com medo, com receio de falar de Cristo Jesus para esta pessoa, mas quem falou do poder do Senhor foi uma escrava. Foi uma escrava que falou do poder do Senhor. E quando nós seguimos a leitura do texto, nós vamos ver que ele recebeu, além da cura, recebeu também a salvação para a sua vida. Mas daqui a pouco nós vamos falar a respeito disso. Mas irmãos, nós precisamos ter coragem. Escravo naquela época era escravo mesmo, irmãos. Era escravo, era alguém que não tinha direito sobre ir e vir. Era alguém que não tinha nome, por isso que não tem nome da escrava, não tinha nome. Era alguém que estava ali apenas para servir a família, que tinha momentos difíceis na sua vida, não tinha nome, não tinha família, não tinha nada, não tinha uma identidade. Um escravo, irmãos, um escravo não tem nada na sua existência. Mas essa menina, irmãos, ela realmente não tinha nada na sua vida, mas ela tinha uma marca, a marca de Jeová, ela tinha a marca do Todo-Poderoso, ela carregava em si o Senhor, ela carregava em si a presença de Deus, era uma mulher usada pelo Senhor, irmãos, e o Senhor agiu naquela mulher, agiu através dela para abençoar muitas vidas com certeza, muitas vidas com certeza. Irmãos, nós não podemos nos calar diante das dificuldades, nós não podemos nos calar, mas temos que apresentar sempre a solução, sempre a solução. Você quer ver um exemplo? Quantas vezes você vê uma pessoa enferma, uma pessoa doente, e nós sugerimos médicos, damos até o telefone do médico para a pessoa, até ligamos para o médico, lá para o consultório, marcamos a consulta, mas muitas vezes nós não temos a coragem. Olha, primeiro vou orar por você. Primeiro vou orar por você. Nós não temos coragem disso, irmãos. Sabe o que falta, queridos? Iniciativa que essa escrava teve. Iniciativa. Irmãos, eu tenho aprendido ao longo da vida que vamos fazer a nossa parte. Façamos a nossa parte. E que o Espírito Santo de Deus se vire com a dele. Parece grosseria, mas é fato. Eu faço aquilo que está ao meu alcance, aquilo que é meu, aquilo que o Senhor me ordenou, e eu fazendo a minha parte, o Espírito Santo é Ele que vai fazer, vai dar sequência, é o Espírito Santo que vai dar sequência. Nós não precisamos nos preocupar com o mover do Espírito Santo, Ele sabe como agir, Ele sabe o que fazer. Nós precisamos, amados, é fazer aquilo que Deus nos confiou, aquilo que Deus nos confiou, e muitas vezes nós não fazemos, porque nós somos tímidos, sentimos-nos envergonhados, não temos firmeza na nossa fé, não temos convicção na nossa fé. O que o Senhor Jesus quer da gente, irmãos, é que sejamos corajosos para darmos passos de fé, passos de fé, passos de fé. Dê passos de fé, igreja. Dê passos de fé. Não se preocupe, apenas dê passo de fé. Fale aquilo que o Senhor mandou você falar. Faça aquilo que o Senhor mandou você fazer. Faça apenas. Deixe acontecer. Deixe acontecer. Amém? Eu sei que a honra e a glória é do Senhor, e Eliseu também acredita a Deus a honra e a glória por tudo quanto ele fez. Mas, se nós não tivéssemos orado pelo nosso irmão Cosme, provavelmente ele estava sentindo esse pé, provavelmente. É normal isso. Eu fiz a minha parte, Deus fez a dele, é Ele que cura, é Ele que restaura, é Ele que renova, é Deus que dá, irmãos, e é Deus que tira. Entendamos isso, igreja, entendamos isso. Mas, irmãos, quando Naamã ouviu a palavra da escrava, foi um homem que teve atitude na sua vida, um homem de atitude na sua vida, e ele tomou uma decisão, e a decisão foi, versículo 4 do capítulo 5, então Naamã foi falar com o rei, e contou o que a menina tinha dito,
E o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu levando uns 350 quilos de prata, uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Irmãos, a atitude de Naamã foi muito interessante. Ele ouviu a palavra e decidiu ir. Mas a nosso exemplo, ele achou que ele precisava fazer uma oferta considerável para mover o coração do profeta e agradar o Deus do profeta. E esse homem, irmãos, levava consigo uma fortuna aproximada de 2 milhões de reais. Uma fortuna de aproximadamente 2 milhões de reais era o que ele carregava sobre as mulas em direção a Israel. Diz-nos a palavra, eram 350 quilos de prata e 70 quilos de ouro. 1 quilo de ouro custa aproximadamente 150 mil reais. Você multiplica isso por 70. Olha só a fortuna que esse homem levava. Sabe por quê, queridos? Ele tinha em mente que ele precisava oferecer o melhor que ele tinha. O melhor que ele tinha. E o melhor que ele tinha era a fortuna que ele havia conseguido. A fortuna que ele tinha em mãos. E ele foi em direção a Israel com tudo quanto ele tinha. Nós precisamos, amados, também andar em direção ao Israel do Senhor, com tudo quanto nós temos, com tudo quanto nós temos. Muitas vezes nós não temos, certamente nós não temos uma fortuna como essa, mas nós temos a vida, irmãos. E essa vida é que Deus quer, é isso que o Senhor quer, é isso que Deus requer de nós, e a nossa vida é a nossa maior fortuna. Não há 2 milhões, 50 milhões, não há nada que pague, irmãos, não há nada que pague pela nossa vida. Se você pegar o homem mais rico do mundo e falar para ele, olha só, você está com uma enfermidade incurável, somente 99% da tua fortuna é possível curá-lo. Se você não for curado, há de morrer. Certamente ele ia ficar com 1% da fortuna, mas ele preferiria a vida. É assim, irmãos. Se você ficar enfermo, você gasta tudo quanto você tem, mas você prefere a vida. Não é assim, amados? Nós, irmãos, para nos manter vivos, nós damos tudo quanto temos. Mas o Senhor quer nos manter vivo. Deus quer te dar a vida verdadeira. Deus quer te dar a vida real. Deus quer fazer algo extraordinário na tua vida. E muitas vezes nós não temos coragem de dar nada para o Senhor, porque nós retemos a nossa vida, retemos a nossa fortuna, retemos tudo quanto temos. Nós fechamos a porta para o Senhor. Abrimos uma janelinha e fala: Deus, se tu quiseres, me abençoa pela janela, porque a porta eu não abro para ti. Irmãos, nós queremos servir a Jesus com uma janelinha aberta com as gradezinhas ainda. Passei na rua dia desses aí, vi um comerciozinho numa garagem, um beco na verdade, bem estreito, e lá no fundo tinha um balcãozinho feito de lajota e uma grade em cima, e ele atende as pessoas que chegam ali pela grade. Nós fazemos a mesma coisa com Deus. Deus, eu quero a tua bênção, eu quero a tua bênção, eu quero a tua bênção, mas tem que passar pela grade, porque eu não abro a porta da minha vida para ti. A vida é minha, eu uso da forma que eu quero, e eu uso a minha vida da forma que eu quero. Naamã, irmãos, ele não tinha esse conhecimento de Deus, mas ele sabia que não havia nada mais importante, e é provável que essa era a fortuna que ele tinha em mãos, era a fortuna que ele possuía. Mais de 2 milhões de reais, e ele colocou sobre os lombos dos burros, e ali foi em direção a Israel. Deus quer atitude, irmãos. Deus quer atitude de cada um de nós. Deus quer que você tenha iniciativa diante dele, para que ele possa ver a tua vida e entender que você o ama acima de todas as coisas. Deus quer que você dê passos firmados na presença do Mestre. Ainda no versículo 10 de 2 Reis, capítulo 5, nos diz a palavra: Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença.
Amados, chega Naamã lá em Israel, vai até o rei ouve o papo de Naamã, a conversa de Naamã, e ele diz: quem é que esse rei da Síria acha que eu sou? Sou Deus para curar alguém? Esse camarada está querendo briga comigo, ele está querendo entrar em guerra comigo, e está usando desse artifício para iniciar uma guerra. Foi quando Eliseu ficou sabendo da história, amados, e Eliseu tomou a história para si, e falou: mande que Naamã vá até a minha casa. E chega diante da casa de Eliseu, Naamã, com meio exército, um monte de burros, cheio de ouro, de prata, de roupas, bate na porta de Eliseu. Eliseu manda alguém: vê lá quem é. Um povo importante aí, uns caras assim, com as capas bonitas, não sei o quê, uns espadas, etc. Procura saber o que ele está querendo. É Naamã. Fala para ele ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Amado, era o general, o camarada que quando passava na rua, todo mundo baixava a cabeça, todo mundo abaixava a cabeça, todo mundo cumprimentava, era alguém que era reconhecido no seu país, alguém que andava com o rei. Chega em Israel, Eliseu nem olhou para a cara dele. Vai lá, fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Vá, fale. Naamã não ficou nada feliz com isso. Ele ficou muito bravo com essa situação. Queridos, quantas vezes o Senhor fala para cada um de nós e manda recado ainda: faça tal coisa, e você não faz porque você não viu o profeta, porque você não foi recebido pelo profeta do Deus de Israel, porque você não ouviu uma grande luz, um grande sinal, porque você não viu, o chão tremer, alguma coisa extraordinária acontecer. Deus não se manifestou dessa forma para você, e você acha que não vale a pena, não é possível. Foi assim com Naamã. Quando ele ficou sabendo que Eliseu não ia recebê-lo, ele não ficou nada feliz. Mas aí, amados, convenceram a ele: vá, Naamã, não custa nada mergulhar, vai, mergulha lá, Naamã. Já está aqui mesmo, mergulha. General, mergulha. Nós não vamos falar para ninguém que você mergulhou no Jordão, essa parte eu estou colocando. Nós não vamos falar para ninguém que você mergulhou no Jordão. Ninguém na Síria saberá que você mergulhou nesse riozinho. E ele foi e mergulhou, irmãos. Tudo dependia da obediência e da fé. E quando Naamã mergulhou naquele rio, diz a Bíblia que a sua carne foi totalmente restaurada. Ele saiu das águas com sua carne sã, curado, para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. O milagre de Deus aconteceu, ele viu o poder de Deus, ele viu a glória do Senhor, e aquilo foi tão impactante na vida dele, irmãos, tão impactante, mas tão impactante, que ele desistiu dos seus deuses e afirmou: eu quero servir o Deus de Israel. Eu quero servir o Deus de Israel. E no versículo 17, ele pediu permissão para levar 2 mulas de terra, porque ele queria ofertar na terra onde tinha um Deus verdadeiro. E o Senhor, irmãos, foi com aquele homem, o Senhor foi com ele, o Senhor restaurou, e ele passou a servir ao Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Mas vale ressaltar, irmãos, que toda essa história iniciou com uma escrava que teve coragem de falar do seu Deus. Tudo isso iniciou com uma escrava que teve coragem de falar do seu Deus, de testemunhar do poder do Deus de Israel, de Jeová, do poder do Criador dos céus e da terra. Ela foi e disse: olha, lá em Israel, na minha terra, lá tem um Deus que cura, lá tem um profeta que tem o poder de Deus na sua mão, lá tem a restauração para o meu amo, para o meu Senhor. E esse homem, irmãos, soube ouvir a palavra de alguém que era muito simples. E ele ouviu, e ele foi em busca do milagre, e o milagre veio sobre a sua vida. E nos diz a palavra, irmãos, que ele levou esses jumentos
com 2 cargas de terra, e ali ele montou um altar lá na Síria, com a terra de Israel, porque ele queria servir ao Deus de Israel, na terra de Israel. Nós precisamos fazer assim, amados, é tomar a atitude de falar do amor de Cristo Jesus. E quando o Senhor curar nossa vida, curar a nossa lepra, nós precisamos ter a nossa casa santificada, consagrada, com a terra do Deus de Israel, irmãos. A nossa casa precisa ser um altar, um lugar consagrado para a honra e para a glória do Senhor. E quando nós agimos assim, nós vamos ver o grande poder de Deus agir na nossa existência. Teremos experiências poderosas com o Senhor. O Senhor será grande na nossa existência e nos usará de uma forma como jamais vista. Coloquemos, portanto, irmãos, a nossa vida nas mãos do Senhor. Permitamos que Ele nos dê a condição de mergulhar nas águas do Jordão, que hoje é o sangue de Cristo, que purifica, que lava, que restaura. Amém? E que nós possamos ter a nossa casa consagrada, lugar dedicado para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. E assim nós vamos experimentar o grande poder do Senhor. Amados, deixe o Senhor curar, permitamos que o Senhor nos cure, amados. Mas é necessário, acima de tudo, atitude para servir o Deus de Israel de fato. Amém? Servir o Deus de Israel de fato. Que possamos assim consagrar a nossa existência somente para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero convidar a igreja a colocar-se de pé, nós vamos orar. Pai amado, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Te louvamos, ó Deus, porque um dia tu nos encontrou também leprosos, Deus. O pecado, a lepra do pecado estava dentro do nosso coração e tu nos lavou, Senhor, nos purificou com as águas, meu Deus. Nos fez novas criaturas, ó Senhor Jesus, e hoje tu andas conosco. Nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. E queremos pedir, Senhor Deus, que tu alcances a cada um desses que necessitam da restauração, que necessitam da renovação, que necessitam de uma nova vida, para que teu nome seja honrado, Senhor, honrado nestas vidas. Oh Pai amado, faz coisas novas na nossa existência. É o que nós pedimos em nome do teu Filho Jesus. Aleluias. Amém, Senhor. Amém, amados. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 534. Vivo